Olá, nesta aula você terá uma breve visão sobre o que são LLM. Temos aqui então a primeira definição, que indica que a sigla LLM significa Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem, ou ainda modelos de linguagem em grande escala. Basicamente, são modelos de inteligência artificial que utilizam técnicas de aprendizagem de máquina para entender e gerar ali a linguagem humana, tanto linguagem falada quanto linguagem escrita. É uma técnica da área de processamento de linguagem natural, PLN. A aprendizagem de máquina vai capacitar as máquinas a aprenderem com os dados, identificando padrões e fazendo previsões. Como elas são treinadas com enormes quantidades de dados, são capazes de resolver uma ampla variedade de tarefas, fornecendo recursos fundamentais para diversos casos de uso e diferentes tipos de aplicativos. Utilizam processamento de linguagem natural para interagir com a linguagem humana. As técnicas de PLN capacitam os computadores a entender, interpretar e gerar textos. Com isso, vai possibilitar a análise de sentimentos, traduções automáticas entre idiomas, chatbots e assim por diante. As LLMs utilizam redes neurais artificiais para calcular as respostas com alta precisão. Com isso, o processo de aprimoramento da comunicação será melhorado ainda mais. Além disso, as LLMs mais modernas focam em conceitos de inteligência artificial generativa, que é a ideia de criação de novos conteúdos que não existem no mundo real, como, por exemplo, geração de novas imagens ou geração de textos. Assim como a ferramenta ChatGPT da OpenAI, com isso, esse tipo de modelo amplia o uso de aplicações na automação de vários processos, como, por exemplo, a criação automática de conteúdo digital. Para um bom entendimento e rendimento da LLM, é importante esclarecer e saber a diferença de todos os conceitos que eu vou citar abaixo. O primeiro é a inteligência artificial, que é a área bem mais genérica. Basicamente, simula a inteligência humana em máquinas, permitindo a execução de tarefas complexas, como, por exemplo, tradução de voz, tradução entre idiomas e assim por diante. E na sequência, existe a área de machine learning, que é considerada uma sub-área da inteligência artificial, que permite que as máquinas aprendam com dados históricos, ou seja, por meio de bases de dados que já existem no mundo real. Os algoritmos conseguem fazer a aprendizagem para posteriormente retornar em previsões. Dentro da área do machine learning, existem vários algoritmos. Um dos mais utilizados são as redes neurais artificiais. E dentro da área de redes neurais, ainda existe a área de redes neurais profundas, que também é chamada de deep learning. As técnicas de LLM utilizam redes neurais e deep learning. Na sequência, temos a área de processamento de linguagem natural, o PLN, que, conforme nós havíamos comentado anteriormente, capacita os computadores a entender e interpretar e gerar textos. Ou seja, essa área está preocupada com a interação entre os humanos e as linguagens. Na sequência, temos as redes neurais artificiais, que, conforme vimos, são um algoritmo que está dentro da área de aprendizagem de máquina. São modelos de inteligência artificial inspirados no cérebro humano. São projetadas para reconhecer padrões e aprender com grandes conjuntos de dados. Na sequência, temos o conceito de inteligência artificial generativa. O nome generativa é utilizado pelo fato de que esse tipo de técnica, que em geral utiliza redes neurais, consegue fazer a geração de novos conteúdos, como, por exemplo, textos e imagens que não existem no mundo real. Um exemplo de geração de textos é a ferramenta ChatGPT, enquanto existem várias ferramentas utilizadas para a geração de imagens como Stable Diffusion, o DALL-E, Midjourney e assim por diante. Por fim, nós temos o conceito de LLM, que são modelos de inteligência artificial que utilizam todas essas técnicas acima: machine learning, redes neurais, processamento de linguagem natural, para melhor entender e gerar linguagem humana com alta precisão. Com isso, fechamos essa primeira aula, em que tivemos uma breve introdução sobre LLM, bem como alguns conceitos-chave que estão dentro dessa área. Obrigado e até a próxima aula.